vem, vocês sabem que cada dia pode ser num lugar. Sábado que vem vai ser na Quilombac. Alguém não sabe onde é a Quilombac? Todos sabem? Ótimo. Então, sábado que vem vai ser na Quilombac. O tema da aula vai ser os territórios de interesse da cultura e da paisagem, que é o tema do curso, né? Sempre lembrando que tudo que está acontecendo deve levar a um pensamento sobre a constituição do território de interesse da cultura e da paisagem de Jaraguá-Perus. Né? O objetivo do curso é tirar elementos para colocar em discussão aqui na região esse território, a gente tentar dar uma contribuição para a constituição desse território, do ponto de vista da síntese, da organização, de identificar potencialidades e tal. Então vai ser esse tema com os coletivos culturais aqui da região. O Soró está organizando esse encontro dos coletivos e a ideia então vai ter os coletivos que estiverem presentes vão apresentar-se rapidamente. A gente vai apresentar a proposta dos territórios, qual é o sentido dos territórios na sua origem, na sua constituição, e a gente vai entrar num debate sobre isso, sobre as possibilidades desses territórios aqui. A ideia é convidar também as escolas parceiras. Né? Uma pena que aí o pessoal, a Maria Helena e a Regina, estão viajando, não vão poder ajudar com a gente nisso. Alguém pudesse me ajudar? Tá. Porque tem a Filó, tem a Marili, tem outras escolas que são parceiras. Que era legal. A Filó já está convidada. Você também não vai estar? Vai estar? Também vai. Mudança. O Pico do Jaraguá. Aí a gente vai fazer isso, tá? Então, é bem importante esses momentos. Hoje a gente vai ter como convidada a Mita, né? A Mita é uma grande amiga minha, ela tem um importante escritório que trabalha com Restal aqui em São Paulo, né? Chama-se Pauliceia. Ela é uma das sócias, ela e a Rosângela são as proprietárias do escritório, né? Tem feito trabalhos bastante importantes, é uma pessoa que eu admiro e respeito, né? E tem feito trabalhos bastante importantes. Eu queria destacar aqui hoje um trabalho específico. Realmente ela falou assim, eu não vou falar dos trabalhos, mas tem um que particularmente me interessa destacar aqui, que vai fazer muito sentido para quem é da arquitetura. Né? O escritório dela está, nesse momento, restaurando o edifício do Ministério da Educação e Saúde no Rio de Janeiro, originalmente o Ministério da Educação e Saúde no Rio de Janeiro, que é talvez uma das obras de arquitetura mais importantes da arquitetura moderna no Brasil no século passado, por todos os acontecimentos, não só pelo edifício, pelo que ele representou no momento em que ele foi feito, mas pela passagem do Le Corbusier, pela polêmica que o Le Corbusier suscita na constituição desse edifício com a equipe brasileira, a afirmação de uma equipe brasileira que vai desencadear uma série de mudanças que já vinha, né, e que vai ter uma inflexão a partir desse projeto, do contato com o Le Corbusier. É inacreditável. Né? A gente vinha no caminho conversando, a mim também me chamava a atenção de que o Lúcio Costa, o Oscar Niemeyer, ele desponta, ele muda, e se a gente gosta ou não do Oscar Niemeyer é outro problema. É um arquiteto de significativa discussão para o Brasil, é uma contribuição importante na arquitetura brasileira. Ele desponta a partir do contato com o Le Corbusier, de uma hipótese que eu tenho também de que o Burle Marx acontece a mesma coisa em torno do Ministério, dos acontecimentos em torno daquele momento, não só o Ministério, que vem Pampulha logo depois, nesse momento que tem um turn point na arquitetura moderna brasileira. Então é uma coisa muito importante estar restaurando esse edifício. Para nós é significativo isso. Claro que ela tem outras coisas que ela inclusive quer valorizar mais trazer aqui, mas eu queria colocar isso também por uma outra razão. Com as críticas que se possa fazer, a gente precisa tomar cuidado da crítica feita à distância ao passado. Na verdade, aquele foi um momento de grande invenção, de grande criatividade, de grande significação. Tem as suas contradições, sim, mas eu acho que foi um momento em que a arquitetura brasileira, os arquitetos procuraram se colocar no seu tempo de uma forma criativa, de uma forma polêmica, de uma forma transformadora. Né? Se isso dava conta das reais necessidades e tal, é uma outra discussão. O que me interessa pensar é que hoje, em grande medida, se vive do que foi feito naquele momento. Né? Não há um momento de repensar o que seria a grande contribuição que deveríamos criar hoje, a partir das realidades sociais, das realidades políticas e econômicas em que a gente se insere enquanto arquitetos, né? Enquanto engenheiros, enfim, enquanto construtores do espaço.
Para concluir isso, o Miguel Pereira, que faleceu recentemente, ele tinha um texto, teve uma época aí nos anos 70 que o Miguel Pereira puxava uma discussão crítica da arquitetura que, no momento em que essa discussão era muito baixa, na verdade. E ele dizia que este era o mais importante edifício da arquitetura moderna brasileira e que, em termos de urbanismo, a arquitetura moderna brasileira não tinha conseguido reinventar sua relação com o passado, nem sua relação com o lugar e tal, como a arquitetura moderna havia conseguido dar uma resposta. Então, na questão do edifício, a arquitetura havia conseguido dar uma resposta mais significativa do que na questão urbana. Né? Essa era a opinião do Miguel. Então, eu acho que vale a pena para nós, que temos que ter um projeto de curso diferente, que não é só um curso de arquitetura, mas que tem muito a ver com a arquitetura, com a cidade, tem essa chamada de pensarmos criativamente qual é o papel criativo que os arquitetos deveriam estar tendo nesse momento. E que para isso precisaria de uma mudança de mecanismos mentais, de instrumentos, da construção mesmo, já desde a escola. Né? E então eu queria colocar isso. A Mita vai mostrar uma série de projetos, uma série de questões para exemplificar. Eu pedi que ela viesse nos ajudar por conta da oficina da fábrica. Durante o processo da oficina ficou claro para mim que a gente precisava olhar melhor as questões de restauro. Né? É um campo muito especializado de trabalho, ele tem sutilezas que mesmo arquitetos que não trabalham com ele desconhecem, né? E que para a gente é muito importante agora para poder continuar pensando a fábrica. Então, o pedido que eu fiz para a Mita é que ela trouxesse esses processos de trabalho com restauro dos edifícios, embora a fábrica vá ser muito peculiar em relação a outros, talvez uma parte do que, inclusive da experiência do escritório da Mita, que tem feito trabalhos grandes, trabalhos significativos, mas, enfim, tem todo um processo de trabalho que acho interessantíssimo a gente considerar para poder fechar a oficina, ou pelo menos fechar a oficina nesse momento. Ela não vai fechar. E aí a última coisa também sobre esse ponto é voltar à ideia de que no semestre que vem as disciplinas aqui em Perus, estou pensando talvez nem tenha uma de graduação, a gente precisa avaliar melhor isso, mas focar na disciplina de graduação em torno do projeto da fábrica e do parque, inserido na conexão com Anhanguera, com a Estrada de Ferro, com o Parque Perus, que tem a verba do parque, né? Mas com um parque novo, sobretudo, que é o Parque A Luta dos Queixadas, em torno da fábrica. Há uma série de questões que exigem uma atenção e é um dos corações, no meu modo de ver, do território de interesse da cultura e da paisagem aqui em Perus, é esse grande eixo. Né? O outro, para mim, está ali nas cavas e, sobretudo, na aldeia indígena. Eu acho que são os dois elementos, há muitos outros, mas que são dois elementos que têm uma significação para a cidade de São Paulo absolutamente inacreditável e reunidos muito proximamente numa região com uma história imensa e com uma história por fazer também imensa. Com uma possibilidade, uma potencialidade do ponto de vista de recursos naturais, de recursos humanos que estão amadurecendo aqui sempre, continuamente. Então, talvez a disciplina do semestre que vem seja muito voltada para o projeto, né? Coisa que a gente nunca tinha feito até então. Isso veio trazendo um pouco das demandas do próprio movimento da fábrica, que vem pedindo que a gente pense mais a questão do projeto. Provavelmente seja isso. Há a chance de que outras disciplinas da USP venham a integrar. Eu estou tentando entrar em contato com o pessoal de outras unidades que se interessou muito e que estão avaliando a possibilidade de trazer uma disciplina junto com a nossa aqui, também de graduação. Né? O que vai ser uma experiência nova também em termos de organização. Estou só colocando porque precisa estar todo mundo atento, pensando, para ajudar a pensar e refletir sobre isso. Tá? Bom, então eu vou passar a palavra à Mita, agradecendo muito a Mita de ter vindo aqui em meio aos tormentos em que cada um está metido, ela também está, com inúmeros afazeres, e vir aqui e preparou esse material para a gente. Eu agradeço muito, Mita, você vir. E, enfim, vamos ver enfim, tá bem? Vamos lá. Bom dia a todos. Meu nome é Mita, eu sou arquiteta formada pela FAO em 98. Eu tenho esse escritório Policy Arquitetura e Restauro desde 2002. Eu trouxe hoje aqui alguns exemplos, assim, passando muito rapidamente sobre alguns projetos que a gente fez, e eu queria dar um enfoque assim, um pouco maior ao assunto projeto de restauro, porque eu acho que é um lugar onde nossas
vidas se cruzam, né? Eu agradeço ao professor Euler pelo convite de estar aqui fazendo essa apresentação para vocês, porque para mim que é uma honra estar aqui fazendo parte dessa luta, dessa causa, em que todos vocês estão comprometidos assim, bastante fervor, tá bom? Então, dando aí uma extensão ao que o Euler falou, eu acho que essa frase aqui é bastante oportuna na nossa vida, seja para a questão da arquitetura moderna, ou seja para a questão da fábrica. Existe assim em torno do patrimônio histórico uma ideia de que tudo que é antigo está correto e está certo e que é o legal. Ou o oposto, que é assim, não, é uma coisa muito velha, vamos derrubar, não serve para nada, o velho já passou e a gente quer ir para frente. Então, eu que vivo nessa área há quase 20 anos, apesar de ter quase 20 anos, brincadeira, eu escuto muito, são muitas conversas, muitas histórias, muitas questões que envolvem essa interface novo e antigo, novo e velho. A minha própria família falava, mas por que você gosta de trabalhar com coisa velha? Eu não é velho, mãe, é antigo, é diferente. Bom, mas então, vamos lá, né? A questão do patrimônio começou a ser pensada lá na Europa há muitos séculos, e alguns historiadores, pesquisadores, eles atribuem até a concepção do que é o patrimônio, o patrimônio como a gente entende hoje, ele nasceu no século XVIII, ele foi consagrado no século XVIII na Europa. Porque até então não se tinha muita base histórica para se saber o que era digno de valor, de ser protegido e não. Até esse período, o que era preservado eram assim, as pirâmides, eram aquelas coisas assim, os monumentos, que eles nasciam monumentos, eles nasciam para ser preservados, eram memoriais. Então, até aí, as construções que tinham nascido para isso é que eram protegidas. O restante era tudo a mesma coisa que a arquitetura contemporânea. Assim é o caso da fábrica, né? Se a gente for pensar bem, porque a gente pensa que quem que pode atribuir um valor a uma coisa? Quem que é? A gente que atribui, o órgão que sabe, essa vontade, né, da população que faz, que cria o patrimônio. E assim, recentemente, no século XX, que se começou, que começaram a unir no mundo todo a maneira de pensar, inclusive no Japão, né? No Japão que tradicionalmente destruía-se os templos e reconstruía-se tudo outra vez na mesma técnica e tal. Até o Japão foi incorporado a esse pensamento que através da Unesco, que unificou essa questão do patrimônio material, a cidade enquanto patrimônio, os núcleos históricos, as paisagens. E aqui no Brasil, a gente pode dizer até que o pensamento sobre o patrimônio histórico nasceu junto com a arquitetura moderna. Tanto que aquela primeira frase do Mário de Andrade é uma frase que, na verdade, é de um dos pais do patrimônio, da preservação aqui no Brasil. Não é para menos que o Pauliceia chama Pauliceia. E tem muito desvairada também nesse nome, tem muito de desvairada nesse nome. Então, dito isso, eu começo com esse projeto aqui, que é o Convento de Encarno, lá em Angra dos Reis, que é uma obra construída nesse período. É o
trabalho, a arquitetura mais antiga que a gente já pegou, desde que a gente começou o escritório, e eu acredito que dificilmente a gente vai conseguir fazer alguma coisa mais antiga do que isso aqui no Brasil. Essa parte aqui são as igrejas e o convento. O nosso objeto de trabalho era essa parte aqui. E só desse trabalho eu trouxe algumas imagens da situação anterior, quando a gente chegou, né? Então, os próprios freis, uma coisa muito legal era que ele sempre foi usado como convento, ele nunca deixou de ser convento. Então, até 2005, 2002, quando a gente chegou lá, ele era ocupado por freis e continua sendo. Então, essa questão do uso é uma coisa que é bastante importante nesse caso. A comunidade era, assim, absolutamente ligada, ainda hoje, né, absolutamente ligada a esse prédio, exatamente por causa dessa relação, né? Dessa relação. Ele, na cidade de Angra dos Reis, é uma coisa, assim, é ele. Ele sozinho, se ele fosse uma ruína, ele continuaria sendo importante para a cidade. O restante da cidade tem uma ocupação que vai subindo os morros, que esse morro aqui todo era o Morro do Carmo. E ele foi sendo fragmentado até virar a própria cidade. Então, na paisagem, o que se destaca é isso aqui e o convento. Lá do mar, a gente enxerga ele lá de longe e tal. Tem uma força muito grande e a população se reúne nele e do lado de fora dele. Opa! Como é que faz? É a tentação Que é voltar, né? Essa aqui é a situação do convento. Quando a gente chegou lá e a gente encontrou várias técnicas construtivas. Aqui embaixo era tudo de pedra e cal. Aqui em cima tinha algumas partes em taipa de mão. Isso daqui é taipa de mão. Tinha também taipa francesa, que é aquela ali em cima, que a madeirinha ela já é retificada, ela não é assim pau roliço. Então, só que a situação era essa aqui, né? E a condição de habitabilidade assim já estava no limite, não estava tudo escorado e tal. E o nosso projeto inicialmente tinha um programa que era de construir um restaurante anexo a esse convento, de modo que através desse restaurante o convento conseguisse se manter. A gente fez o projeto, ficou, desculpa a falta de modéstia, mas ele ficou bárbaro, assim, ficou lindíssimo. Mas ele não foi construído, não foi pra frente. Ele ficou no papel, como outras coisas que acabam acontecendo às vezes aquém da nossa vontade. Assim, alguns materiais que eram muito característicos, como essa pedra, esse piso em tijoleira, cada um dos elementos tem muita história para contar. Ali em cima, vocês veem que a gente abriu as varandas para todos os lados e que essa parte onde tem os pilares, esses pilares são em aço corteno, que é o aço usado na confecção de navios. Porque a gente encontrou registros de que essa varanda tinha sido aberta e que em algum momento, numa superocupação do convento, construíram paredes fechando esse claustro e a gente retoma o claustro aberto com as entradas para os dormitórios. Dentro dos dormitórios a gente construiu cápsulas que são unidades sanitárias para os freis e todas elas são acessíveis, dentro da capela, tudo ficou acessível, tudo plataforma, e hoje em dia ele está habitado, até os espaços expositivos, auditórios, salas de aula no térreo, enfim, tudo foi restaurado
Agora eles tiraram essa cruz aqui do claustro porque ela não era original. Eles estão pedindo para a gente fazer uma fonte aqui. É o próximo passo dessa história. Depois desse veio o Museu Histórico de Guape, 1630. Era uma antiga casa de fundição, fica bem lá atrás, assim, na Rua da Matriz, na Rua do Funil, que é uma rua assim, interessantíssima lá de Guape. E é uma casa, um sobrado pequeníssimo, só que ele é o terceiro. Quer dizer, atualmente ele é o mais antigo, a mais antiga casa de fundição existente, não existe mais antiga do que essa. A gente fez o projeto para ela, Museu Sorocabana, esse daqui, o Museu de Guape e também é Capical, né? Esse daqui, Museu Sorocabana, lá na Chácara do Quinzinho, Taipa de Pilão e Pau a Pique. Só que é uma casa bandeirista tardia, ela é de 1780. Todos esses que eu falei até agora são tombados, totalmente preservados, não sei o quê. A gente fez projeto para essa casa, me tirou várias noites de sono porque tinha uma parede que estava ruindo da taipa. E ela fazia uma barriga assim para fora. E a gente achava que tinha um problema estrutural na fundação, não sei o quê. Quando a gente descobriu, tinha em alguma época, o pedaço da parede ruiu, aí foram lá e colocaram de volta a taipa no lugar e cimentaram pelos dois lados, com uma camada assim de cimento fortíssimo. Aquilo ali, o cimento, na realidade, ele sufoca a taipa, porque a taipa é uma parede viva, né? E aí, até um período na nossa história da preservação, o próprio IPHAN orientava esse tipo de procedimento, porque tudo era ainda muito empírico. Depois foram descobrindo melhores maneiras de preservar, e quando a gente